Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o presidente da OAB de Santos, Rodrigo Lira. Olá, estamos de volta com o Jornal da Orla na TV. O convidado da semana é Rodrigo Lira, presidente da OAB Santos. Olá, Rodrigo, um grande prazer recebê-lo. Olá, Edson, é um prazer estar aqui para a gente estar discutindo os grandes momentos nossos da nossa sociedade. E vamos falar sobre a crise do Senado, Rodrigo. Como é que a OAB vê esse momento triste, deprimente da política nacional? Quer dizer, a palavra que você disse já é isso, muito triste. Temos os representantes do Estado, e aí vale a separação e explicar ao telespectador que o Senado não são os representantes da nossa sociedade, são os representantes que representam cada Estado. E os Estados estão aí mal representados ou representados de uma forma que as pessoas estão vendo para si, para a sua barriga, com esses projetos, com esses escândalos de nomeações de valores escondidos, secretos, aonde não deveria, no lugar público, deveríamos ter exclusivamente lá a responsabilidade de aclarar e mostrar a toda a sociedade o que eles estão fazendo por seus estados. Então é essa a definição. Enquanto a Câmara dos Deputados, esses sim, são os representantes da sociedade. Mas nós que elegemos os representantes do Estado no Senado Federal. E é preciso que a gente olhe muito bem e faça a interpretação e que encaminhe a próximas eleições realmente aquelas pessoas que estão se manifestando em favor da sociedade, em favor de um Estado melhor. Fica difícil, Rodrigo, parece que os senadores fizeram o discurso do Kennedy ao contrário, né? Aquele memorável discurso que a América pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela América. No Senado é o que o Brasil pode fazer por você, senador, não é? Isso é muito triste para aqueles que nós pensávamos que estavam lá para fazer um Estado melhor, para fazer que as verbas públicas pudessem estar sendo encaminhadas aos projetos sociais, pudessem estar encaminhando e fazendo, acompanhando isso. E quando nós vemos, sim, contrata um parente, dá um aumento secreto, verbas aos funcionários que são trabalhadores, são bem, mas verbas que não deveriam ser, no máximo deveriam ser publicadas e demonstrando. É demonstrar que realmente o nosso sistema está muito falho. É preciso estar mexendo. Inclusive a OAB, no nosso Conselho Federal, o doutor César Brito, nosso presidente, ele tem alguns projetos, está encaminhando a reforma política, é essencial. Só que não a reforma política feita pelos políticos. É preciso que a sociedade, os jornalistas, a toda a sociedade civil possam estar manifestando como deveria ser essa mudança. Porque a mudança casual, a mudança apenas pura e simplesmente da reforma política feita pelos políticos, vão fazer exatamente da forma dele. Então, é preciso que toda a sociedade, você de casa, participe com opiniões, venha, participe da sua comunidade de bairro, trazendo informações, seja para o Jornal da Orla, trazendo informações aqui, porque a gente lê, realmente acrescenta todas as discussões, todas as ideias. E a gente sabe que enquanto isso não ocorrer, nós vamos ficar vivendo desses desmandos, inclusive com situações anteriores que se criticavam pessoalmente de tal forma, hoje são aliados por um interesse, por um projeto que não se vê um projeto social. Do ponto de vista legal, Rodrigo, o que a gente escuta é o pedido de renúncia do Sarney, mas nós tivemos centenas de atos secretos, portanto, atos ilegais, porque ferem a Constituição da República. Não seria o caso, quem pratica um ato secreto ferindo a Constituição, não é quebra de decoro, não é o caso de se exigir a renúncia, a cassação do mandato, não a renúncia. Os parceiros, se realmente fossem pessoas de bem, que seguissem a lei, não seria o caso de cassação do mandato? Pois é um caso levantando que é uma questão política. Quando se volta à política, o processo ele é político. Não se está a pura e simplesmente analisar a questão jurídica. Mas eu acho que deveria, porque o Senado torrou milhões e milhões do seu dinheiro que poderia ser usado para serviços públicos, para saúde, educação, enfim, de interesse público. Então, como torraram? São 14 anos, né, que estão, não é só o Sarney. Exatamente. Por isso que a gente fala de outros. Então, eles torraram o nosso dinheiro. Não é o caso da OAB entrar com pedido de cassação e o Supremo Tribunal julgar, já que desse Senado não podemos esperar nada? Temos que entender que o poder legislativo
ele tem uma identidade própria, ele é um poder. A intervenção pode ser feita mediante autorizações, eles têm foro privilegiados. O Ministério Público Federal já está apurando, já está fiscalizando. Lógico que isso demanda um tempo de colher provas, ofício, pede, recebe. E tudo isso vem no encaminhamento para que no futuro possa se tomar as medidas judiciais. A própria ordem ela não tem como obter algumas informações e muitas vezes não tem assim como estar ingressando sem ter a prova. No momento que a ordem entra, ela precisa documentalmente dessas provas, ela precisa documentar, ela não pode simplesmente alegar. A ordem está sugerindo, inclusive, para os membros da sociedade entenderem uma palavra americana, mas que hoje se ouve muito falar, que seria um recall, que a sociedade pudesse, no futuro, em caso de alguma crise, seja ela generalizada ou pontual, fazer a seguinte opinião: devem os nossos representantes que nós elegemos continuarem? Podemos fazer um recall de alguma forma rápida, de um plebiscito, alguma coisa, uma questão que possa fazer é o seguinte: deve ou não deve ser cassado? A sociedade poderia opinar? É aí que está a ordem procurando trazer alguns elementos para fazer esse encaminhamento de um projeto que a gente possa ter a força, porque nós temos a força do voto. E aí nós temos que falar, infelizmente, com os nossos amigos lá do Amapá, que elegem essas pessoas que nunca pisaram na terra, para dizer: vocês estão fazendo mal para o Brasil todo. E nós de São Paulo, que somos a maior população, temos a mesma representatividade daquele estado, que muito respeitoso é um estado do Brasil e merece a sua representação, mas não dessa forma. Ok, Rodrigo, foi um prazer tê-lo recebido. Agora nós compartilhamos uma opinião, né? O Senado do jeito que está é uma vergonha mesmo, não? Boris Casoy deve falar: é uma vergonha. Ok, a gente volta já já.